Olá pessoal, comandante Orlando Matos aqui, nosso Minuto Conexão Gel deste domingo, 24 de novembro de 2024. Dois assuntos para vocês hoje. Uma notícia que saiu no Financial Times, jornal inglês, dizendo que a Rússia estaria recrutando lá no Iêmen, junto aos Houthis, voluntários para lutarem junto aos russos na guerra contra a Ucrânia. Vocês devem lembrar que os Houthis são xiitas, rebeldes dentro do Iêmen. O Iêmen é um país mais pobre da Península Arábica, mas os Houthis eles estão desde novembro tocando um tumulto danado na navegação global, porque estão, por ordem obviamente do Irã, atacando o tráfico mercante que passa ali pelo Mar Vermelho, o Golfo de Aden. 2 navios mercantes já foram afundados, inclusive. Estados Unidos já realizou ataque, Reino Unido, Israel já realizou ataque nas posições dos Houthis ali no Iêmen, mas até agora não conseguiram, digamos assim, neutralizar totalmente a ação desse grupo ali no Mar Vermelho e Golfo de Aden. E a novidade de hoje foi essa informação de que os russos estariam recrutando Houthis, elementos lá dos Houthis, para lutar junto aos russos na guerra contra a Ucrânia. Nós já sabemos da presença de norte-coreanos. A princípio, esses norte-coreanos, entre 10 mil e 15 mil, estariam lutando no estado russo de Kursk para expulsar as tropas da Ucrânia daquele estado. Essas tropas invadiram o estado de Kursk lá na Rússia em agosto deste ano e agora os norte-coreanos estariam lutando. Inclusive saiu uma notícia ontem de que um general da Coreia do Norte teria ficado gravemente ferido em função do ataque que eu comentei com vocês no nosso podcast semanal, lá na sexta-feira, aquele ataque que a Ucrânia fez contra um bunker de comando e controle da Rússia dentro do estado de Kursk, e parece que um general norte-coreano teria ficado ferido. E ontem à noite recebi informação de que alguns militares norte-coreanos já tinham sido avistados em uniformes russos em outros lugares já conquistados pela Rússia da Ucrânia. Ou seja, por exemplo, ali naquela região de Kherson, que é uma das regiões que a Rússia já conquistou da Ucrânia, ali no sul da Ucrânia, próximo da península da Crimeia. Então, Rússia tentando recrutar Houthis mostra que não está dando conta do recado somente com seus militares. Isso aí é um sinal que a gente tem que acompanhar, porque mostra sim que a Rússia está tendo dificuldades neste conflito. Ou seja, essa questão aí, essa expectativa da posse do presidente eleito Donald Trump dia 20 de janeiro e essas negociações para um cessar-fogo interessam bastante a Rússia. E também ontem saiu uma mensagem da Embaixada da Rússia lá em Londres, no Reino Unido, uma nota do embaixador russo, dizendo que a Rússia aceitaria sim, ou via com bons olhos, uma negociação de paz que incluísse o reconhecimento dessas 4 regiões que a Rússia hoje ocupa da Ucrânia, que corresponde a mais ou menos 20% do território ucraniano. E se a comunidade internacional e a Ucrânia reconhecessem esses 4 estados como fazendo parte da Federação Russa, a Ucrânia teria que abrir mão de qualquer capacidade de ser parte da OTAN, ou seja, já foram algumas, digamos assim, algumas dicas do embaixador russo lá em Londres para essa questão do cessar-fogo. Acho muito difícil que a Ucrânia aceite essa questão da Ucrânia aceitar a perda do território. Eu até acredito na possibilidade de um cessar-fogo e temos ali uma situação como temos hoje entre Coreia do Norte e Coreia do Sul, em que ambos os países não se reconhecem mutuamente, não tem embaixada, etc., e ter ali uma linha de cessar-fogo apenas. É o que eu acredito que vai acontecer nesse conflito. E fica a questão de qual será o status de proteção em relação à Ucrânia. Até entendo que a Ucrânia não entre para a OTAN, mas a Ucrânia vai querer algum tipo de proteção aí dos países da OTAN, algum acordo, etc., e como é que a Rússia vai reagir. Ou seja, a situação ali no conflito da Ucrânia, situação gravíssima, e eu quis trazer essa informação sobre esse recrutamento de iemenitas, dos Houthis ali no Iêmen, para lutar ao lado dos russos. E a outra notícia que trago para vocês também, considerei bastante interessante, a notícia sobre uma expedição científica de circunnavegação em volta da Antártica, que está sendo coordenada pelo Centro Polar brasileiro, que fica no Rio Grande do Sul, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O coordenador dessa expedição é o professor Jefferson Cardia Simões, o mais importante glaciologista brasileiro, e são 27 pesquisadores brasileiros. No total são 61 cientistas de 6 países,
tem cientista russo, tem cientista chinês, tem cientista da Índia, tem cientista do Chile, tem cientista do Peru e, como falei, do Brasil, o maior número deles, 27. O Centro Polar conseguiu um financiamento de uma instituição franco-suíça de milhões de dólares para alugar um navio quebra-gelo, um navio científico quebra-gelo. Só existem 5 navios desse tipo no mundo e o Centro Polar conseguiu alugar esse navio junto aos russos. O navio deixou o porto de Rio Grande, lá no Rio Grande do Sul, na sexta-feira agora, dia 22, e só regressa para Rio Grande no dia 25. Vai fazer, então, como comentei, uma volta inteira na Antártica, bem próximo ao continente, aproveitando ser um navio quebra-gelo, então ele pode quebrar aquele gelo que fica na superfície da água. Então a ideia é esse navio navegar bem próximo do continente. Como vocês sabem, a Antártica é um continente que é maior do que o Canadá, muito grande e assim com muitas riquezas minerais, mas a intenção, o interesse desses cientistas principal, são vários grupos de cientistas diferentes com interesses específicos, mas o principal é mesmo a questão de medir o impacto do aquecimento global nas geleiras antárticas e fazer isso com a maior precisão possível, dando essa volta em torno do continente antártico. Uma expedição realmente muito interessante. Eu vou tentar trazer para vocês ao longo desses 2 meses mais informações que eu consiga lá do professor Jefferson Simões.